Na aula 3, do módulo 3, nós vamos fazer uma revisão de sistemas binários com fases condensadas para o caso de sistemas que não formam solução sólida. E discutiremos dois tipos de diagramas. Na primeira parte, diagramas como estes, onde não é formado um composto intermediário. E na segunda parte, diagramas como este, onde é formado um composto intermediário. No primeiro exercício, vamos discutir o caso da prata e o chumbo, que formam um sistema binário. Está sendo indicado que o eutético tem 2% em peso em prata e funde a 300 graus centígrados. Então, claramente, com essa informação, nós sabemos que esse sistema não forma solução sólida, não é um sistema isomorfo. Pelo contrário, forma um eutético binário. É perguntado qual a quantidade máxima de prata pura que se pode obter por cristalização de uma mistura com 50% de prata. A princípio, esse exercício pode ser resolvido sem fazer um diagrama de fases, apenas fazendo os cálculos. Eu recomendo a vocês que façam um diagrama de fases simplificado, qualitativo, para compreender melhor onde o sistema se encontra e que é o que está sendo perguntado. Então, nesse sentido, nós vamos olhar que é um sistema de dois componentes. Portanto, esse sistema tem 3 graus de liberdade como variância máxima, pressão, temperatura e composição. Nós faremos a suposição de que vamos trabalhar a pressão constante, então nós vamos reduzir 1 grau de liberdade, vamos ficar apenas com a temperatura e a composição. Então faremos o diagrama de fases em 2 eixos, novamente trabalhando a pressão constante, teremos esses 2 eixos, a temperatura e a composição, como é usual. Posteriormente, nós observaremos que os dados foram dados em função da massa de prata, fala 2% em peso em prata, uma mistura com 50% de peso em prata. Então, é conveniente fazer o diagrama em função do porcento em massa de prata, porque nos vai facilitar, não será preciso fazer nenhum tipo de conta para transformar tudo para chumbo. Bem, agora sabemos que temos um eutético com 2% em peso, em prata, e que a temperatura é 305 graus centígrados. E lembramos que, nesse caso, então, essa temperatura é a temperatura da linha sólidos, que é uma isoterma, portanto, paralela ao eixo das concentrações. Então, nós vamos traçar essa isoterma, vamos escrever a temperatura 305 graus centígrados e vamos marcar a composição do eutético, 2% em massa de prata. Vamos fazer essa figura totalmente qualitativa, então não importa se não esta escala. Se não for fornecida a temperatura do eutético, não é um problema, porque nós não vamos usar esse valor para nada. Então, se simplesmente nos é falado, forma um eutético com 2% em peso em prata, nós faremos a linha igual, marcaremos 2% e só não marcaremos o valor da temperatura. Feito isso, nós temos que traçar as duas linhas líquidos. E não foi dado para nós nenhum tipo de informação, apenas sabemos o eutético, que é onde as linhas líquidas se juntam. Podemos fazer o diagrama totalmente qualitativo, fazer essas linhas líquidas como linhas retas e colocar duas temperaturas fictícias. Eu decidi procurar qual era a temperatura de fusão da prata pura
e do chumbo puro, apenas para fazer um diagrama um pouquinho mais parecido com a realidade. Então, a temperatura de fusão do chumbo é 327, tracei a linha entre a temperatura de fusão e o ponto eutêctico. A temperatura de fusão da prata é 962 graus centígrados, também tracei uma linha entre essa temperatura e o eutêctico. Reitero que para fazer este exercício não seria necessário saber nenhuma das temperaturas. Finalmente, vamos localizar o sistema dentro desse diagrama, e o sistema tem 50% em prata. Então, nós marcamos uma linha de 50%. Da forma que está apresentada a pergunta, qual a quantidade máxima de prata que se pode obter por cristalização, nós entendemos que nos está sendo sugerido que esse sistema originalmente está na fase líquida, ou seja, esses sólidos estão fundidos, e então vai sendo sucessivamente resfriado, de forma que, se estamos aqui a uma temperatura maior que a linha líquidos, quando chega a linha líquidos, aqui começa a se formar a prata, e essa temperatura continua descendo e vai se formando cada vez uma quantidade maior de prata. A composição da solução vai mudando ao longo da linha líquidos, até que chegamos à temperatura do ponto eutêtico. No instante que chegamos na temperatura do ponto eutêtico, começa a cristalizar também o chumbo puro. Então, se está sendo perguntada a quantidade máxima de prata pura que se pode obter pela cristalização, nós devemos fazer o cálculo imediatamente antes de chegar ao ponto eutêctico. Normalmente, quando isso é perguntado, se faz no ponto eutêctico, sabendo que, na verdade, a quantidade que se irá obter é um pouquinho menor, porque deveríamos ter feito o cálculo um pouquinho acima da linha. Vamos, então, ver novamente a figura e marcar os pontos que são importantes. O ponto que corresponde ao sistema original, 50%, o ponto que corresponde à composição do eutêctico, 2%, o ponto que corresponde à prata pura. Vamos, então, fazer a regra da alavanca na temperatura do ponto eutêctico. E vamos, então, lembrar que nós, quando trabalhamos com a regra da alavanca, trabalhamos com esta distância entre o sólido puro e o sistema original, e a distância entre o sistema original e a composição do líquido, que no caso é o líquido eutêctico, sendo que esta distância é proporcional à fase líquida, que está do outro lado. Esta distância desde aqui, desde 2 até 50, é proporcional à quantidade de sólido no sistema. Então, eu posso escrever a regra da alavanca como está escrita no slide, a relação entre a massa de prata e a massa do líquido, se a massa de prata sólida dividido a massa do líquido é igual a 50 menos 2, ou seja, esta distância dividido esta distância aqui. Ou eu posso escrever de outra forma, eu posso escrever massa do sólido vezes 100 menos 50 igual a massa do líquido vezes 50 menos 2. É exatamente o mesmo, e o que nos permite ver, tanto através do cálculo como visualmente na figura, é que esta quantidade é bastante parecida com esta quando vemos números, certo? Aqui é 50 e aqui é 48. O que significa que a quantidade de massa de líquido total e de massa de prata sólida são semelhantes
e certamente são, porque a relação é 0,96. Depois eu faço o balanço de massas e eu me lembro que só tenho prata sólida e líquido, porque eu estou fazendo conta antes de começar a se formar o chumbo, ou em um instante na qual a quantidade de chumbo formada é totalmente desprezível. Então, a soma, massa de prata mais massa do líquido, é 100. Eu vou substituir massa do sólido por 0,96 massa do líquido e então eu consigo finalmente obter a quantidade de líquido total, que é 51,02 quilogramas. Então, esse sistema, nesse instante, quando chegamos à temperatura de 305, ele terá 51,02 quilogramas de líquido, sendo que esse líquido tem prata e tem chumbo. E segundo nos foi falado, no enunciado do exercício tem metade prata e metade chumbo. Ou seja, este sistema aqui que está sendo estudado, ele tem 50 quilogramas de prata, 50 quilogramas de chumbo. Como ainda não começou a cristalização do chumbo, os 50 quilogramas de chumbo estão no líquido. Então, essas 51,02 quilogramas de líquido total tem 50 quilogramas de chumbo e 1,02 quilogramas de prata, formando uma solução líquida. A quantidade que eu tenho de prata sólida, então, é 100 menos 51,02, ou seja, 48,98. Essa é a quantidade máxima de prata que se pode obter por resfriamento antes de começar a cristalizar o chumbo. Vejam que esta quantidade, 48,98, mais 1,02, que nós falamos que tinha ficado ainda no líquido eutêctico, dá o total de 50 original. E vejam também que a quantidade que foi possível obter pura por cristalização é muito grande, porque o eutêctico está muito perto da linha que dá 0% de prata. Isso significa que a solução eutêtica tem uma quantidade de prata muito pequenininha. Então, é muito pouca a prata que se perde por ela ter ficado no líquido eutêtico. O exercício 2 é semelhante, mas é perguntada outra coisa diferente. É dado o eutêctico entre o cânio e o bismuto, do qual, novamente, então percebemos que esse é um sistema binário, sem formação de solução sólida. Nós vemos pelas temperaturas que nos estão dando que é um sistema de fases condensadas, porque apenas nos dá a temperatura do eutêctico, que é 144, e os pontos de fusão. Então, claramente, não temos a parte de gás nesse sistema. Novamente, optamos por fazer a figura para simplificar o entendimento. Neste caso, é muito importante fazer a figura. E, novamente, vemos que os dados estão em função do bismuto. Então, de novo, a pressão constante, podemos fazer uma figura temperatura, composição e colocar no eixo das composições o bismuto, que é o componente para o qual nos estão sendo dados os valores. Novamente observamos o primeiro, que é que temos um eutêctico e nos está sendo dada a temperatura e a composição do eutêctico. E que então essa temperatura corresponde a linhas sólidos
que nós vamos traçar. Vejam que esse diagrama é o diagrama que foi mostrado na aula 2 deste módulo. Nós mostramos o diagrama do cádmio e o bismuto do livro do professor Horácio Macedo. E nós vimos esse diagrama e vimos que nesse diagrama as linhas líquidas são curvas, mas eu não vou fazer aqui as curvas porque não precisamos fazer isso. Nós apenas vamos traçar as linhas líquidas para poder discutir algumas coisas importantes desse diagrama que vão surgir independentemente de como exatamente são essas linhas. Como nos foi dado o ponto de fusão do bismuto e do cádmio, podemos escrever 271 e 321 do outro lado e traçar as duas linhas líquidas entre os pontos de fusão dos componentes puros e o eutectico. Para que nos serve isso? Serve para algumas coisas. A primeira é para localizar o sistema. Nos está sendo fornecido o dado de que o sistema tem 95 kg de bismuto e 5 kg de cádmio, ou seja, tem 100 kg ao total. Se temos 100 kg ao total e temos 95 de bismuto, o sistema tem 95% de bismuto. Então, eu vou marcar isso no sistema. Eu marquei a composição de 95% e eu marquei também para vocês verem qual é a temperatura na qual esse sistema vai começar a solidificar, ou como se fala, essa é a temperatura de fusão desse sistema que tem 95% de bismuto. Então, vejam que foi dada que a solução originalmente tem 350 graus centígrados. Então, eu sei claramente que estou originalmente no líquido. Primeiro porque foi falado solução, mas se tivesse sido falado sistema, nós saberíamos que é uma solução líquida, porque 350 é uma temperatura maior que a temperatura de fusão do bismuto puro. Se nós estamos à direita do eutectico, todas as temperaturas da linha líquidos são inferiores a 271. Então, certamente, 350 está no estado líquido. Então, eu sei que nesse sistema eu irei diminuir a temperatura e ao chegar neste ponto, que é uma temperatura que não sei quanto é, mas eu sei que é menor que 271, se forma o primeiro cristal de bismuto, o cristal primário. Eu sei que eu vou continuar diminuindo a temperatura e cada vez vai formar mais bismuto e as composições das soluções em equilíbrio com esse bismuto estarão dadas pela linha líquidos. Até quando? Até chegar ao eutectico, onde a composição da solução é 61,5% em bismuto. Então, o exercício me pergunta qual é a quantidade de bismuto líquido após resfriar a solução até uma temperatura que não está dada, na qual a solução em equilíbrio com o sólido, claro, tem 75% em peso em bismuto. Então, eu sei que eu estou nesta região. Como é que eu sei? Porque 75% é um número maior que 61,5%. Então, eu observo na figura que a única forma é eu estar nesta região. Na verdade, entre 95 e 61,5. 75 é um número menor que 95. Então, isso significa que eu já desci pela linha líquidos uma quantidade. Porém, 75 é um número maior que 61,5. Então, eu não cheguei ao ponto eutectico. Eu vou traçar essa linha
apenas para me localizar na figura. E então, eu vejo que essa temperatura que não me foi dada é esta temperatura aqui. É uma temperatura menor que 271, é uma temperatura menor que a temperatura na qual se inicia a cristalização, mas é uma temperatura maior que a temperatura do eutérico. Eu não preciso saber qual é essa temperatura. Veamos que este sistema tem duas fases no equilíbrio, bismuto sólido e uma solução líquida. Portanto, esse sistema tem uma variância total de 2, mas sendo que a pressão já foi escolhida para fazer essa figura, é uma TM, a variância que fica, V', é 1. Então, é ou a temperatura ou a composição. Como me foi dada a composição da fase líquida, que é 75% em peso, a temperatura automaticamente está fixada. Quando eu fiz a linha vertical, a linha horizontal da isoterma já ficou definida. Ao contrário, se tivessem dado para mim a temperatura, a linha vertical da composição também estaria definida, porque nós temos apenas aqui um pontinho em cima dessa linha líquidos que corresponde à situação possível. A esta temperatura só pode ter esta composição da fase líquida e vice-versa. A esta composição da fase líquida só pode ter esta temperatura. Vou, então, fazer as contas usando novamente a regra da alavanca. Mas agora, me lembrando de que eu não vou usar para nada o valor do ponto eutérico. Não vou fazer nenhuma conta na temperatura do eutérico. O eutérico apenas me serve para toda essa discussão de qual é o composto que cristaliza primeiro, de onde está a solução, para eu poder traçar, mesmo que seja aproximadamente, uma linha líquidos, mas não me serve para fazer conta, porque a conta tem que ser feita aqui, na linha que corresponde à temperatura para a qual a composição da solução é 75. Vejam que esta linha corresponde a 75%, esta linha aqui corresponde a 95%, esta aqui corresponde a 100%. Então, nós temos três valores para usar: 100, 95 e 75, que marcado aqui é 100, 95 e 75. Então, a massa de bismuto sólido é 100 aqui, menos 95 aqui, igual a massa do líquido, 75 menos 95, ou 95 menos 75, esta distância aqui. Vejam que o que importa é esta distância e esta distância aqui. Não estamos avaliando o sinal, o que importa é a relação em números absolutos entre a massa do líquido e a massa do sólido. E essa relação é 4. Ou seja, a massa do sólido é 4 vezes maior que a massa do líquido. E eu vejo isso na figura, porque esta quantidade é 4 vezes maior que esta quantidade aí. Então, dessa forma, eu chego, respeitando o balanço de massas, que a soma do sólido e do líquido é 100, eu chego a que a massa do líquido é 20 quilogramas e a massa, então, do sólido é 80. Certo? Eu posso calcular primeiro a massa do sólido e depois a do líquido, ou vice-versa. Esse sólido que tem 80 quilogramas é apenas bismuto. Todo o líquido é que é bismuto e é cádmio. Então, todo o cádmio está no líquido. Esses 20 quilogramas de líquido que calculamos aqui, 20 quilogramas de líquido, eles têm todo
O cádmio, quanto era o cádmio? 5 quilogramos que nos foi dado. E tem o bismuto, que ainda não passou para o estado sólido. Se eu tinha 95 quilogramas de bismuto ao total, e delas 80 passaram para o estado sólido, ficaram 15. Então, esse líquido tem 20 quilogramas ao total, sendo 15 de bismuto e 5 de cádmio. E dessa forma, então, conseguimos responder essa pergunta. Claro que depois isso vai continuar resfriando, vai continuar se formando mais sólido, a composição da solução vai evoluir pela linha líquidos até chegar ao eutectico. Quando eu chegar à composição do eutectico, que foi dada, e que é 61,5% em bismuto, irá começar a cristalizar o cádmio a temperatura constante de 144 graus centígrados. Então, se eu quiser calcular a máxima quantidade de bismuto que poderia ser obtida por cristalização, eu teria que fazer a conta na temperatura do eutectico. E aí sim, eu teria que usar esta distância, 100 menos 95, e esta outra, 95 menos 61,5. Mas não é isso o que foi perguntado. O que foi perguntado é para o caso onde a composição do líquido tem 75% em massa de bismuto. Finalmente, vamos ver outro exercício desse tipo, que é esse diagrama generalizado, um diagrama genérico, de um sistema binário, B e a temperatura constante. E nesse diagrama, nós temos a temperatura de fusão do composto B puro, a temperatura de fusão do composto A puro e a temperatura do eutectico, 400 graus. Também temos nesse diagrama uma linha líquidos, que é esta linha aqui, outra linha líquidos, que é esta linha aqui, e uma linha sólidos. Temos também 4 áreas. Esta primeira área aqui em cima, que eu coloquei o número 1 para poder falar dela, que é a área onde o sistema se encontra na fase líquida. Nós temos uma única fase, os componentes A e B são perfeitamente solúveis na fase líquida, e então aí nós temos uma fase e variância 2, certo? Porque já escolhemos a temperatura, então V' é 2, essa temperatura é a composição que eu tenho que indicar para fixar qual é o sistema. Nós temos esta área que foi chamada de 2 na figura, apenas para indicar que é uma área também bifásica, tanto quanto a área 3 e a área 4, mas que se diferencia das outras em que esta é a área do líquido, B e A, e do sólido B puro. Como eu sei que eu tenho sólido B puro, porque esta área está à esquerda deste ponto aqui, que é o eutectico, que já tínhamos marcado. A área 3 é outra área bifásica de líquido, mas agora o sólido é o sólido A. Por quê? Porque estamos à direita do ponto eutectico. Tanto nesta área 2 como nesta área 3, temos a pressão como grau de liberdade que já foi escolhida, e temos mais um grau de liberdade, que será a temperatura ou a composição do líquido, como discutimos nos exercícios anteriores. E na área 4, nós teremos 2 sólidos, o sólido B e o sólido A,
que formam duas fases diferentes. Teremos a pré-sal, que já foi escolhida como grau de liberdade, então nos fica só mais um grau de liberdade. Esse grau de liberdade que temos, essa temperatura, porque a composição da fase B e a composição da fase A já estão fixas. É B 100% puro e A 100% puro. Então, para esse sistema, vamos rapidamente discutir alguns pontos interessantes para fechar o assunto dos sistemas binários sem formação de composto intermediário, e que são os seguintes. Vamos imaginar que estamos com um sistema com 40% de A, portanto 60% de B, e que está aqui, onde está marcado em azul, ou seja, ele está na fase líquida, com essa composição, 40% de A. Esse sistema vai ser resfriado e vai começar a cristalizar no pontinho vermelho. Então, o cristal primário é B. E nesse instante que começa a cristalização, a composição da solução é aproximadamente a composição original, 40% de A, porque a massa do sólido vamos considerar que seja desprezível. Vamos olhar isso suficientemente no início para essa massa ser desprezível. Posteriormente, na medida que vamos avançando, B vai cristalizando e a composição da solução vai mudando pela linha marcada. Então, nós vamos analisar duas situações. Uma parecida à do exercício anterior, a 500 graus, e a outra na temperatura do eutético. Vamos analisar esses dois casos lado a lado para ver as semelhanças e diferenças. Então, primeiro vamos calcular as massas do sólido para o caso de 500 graus centígrados, por isso está colocado aqui um triângulo verde, para lembrar isso, que estamos nessa condição dos pontinhos verdes. Vamos aplicar a regra da alavanca e então veremos que temos que considerar a composição original, que é 40%, a composição do sólido puro, que é 100% de B, ou seja, 0% de A, e a composição do líquido, que está dada pela curva líquidos. Eu vou ler da figura, não é nenhum problema ler 0 aqui, né? Também não é problema ler 40 aqui. Aqui eu vou interpolar entre 60 e 80, está sendo marcado como 70, é a metade aproximadamente. Então, a regra da alavanca será massa do sólido vezes esta distância, ou seja, 40 menos 0, igual a massa do líquido menos esta distância, 70 menos 40. Vou fazer a conta para uma massa total de 100 quilogramas, e então a relação é massa do líquido igual a 1,33 vezes a massa do sólido, ou seja, se vê que este pedacinho é um pouco maior que este pedaço aqui, com o qual, para 100 quilogramas totais, resulta que a massa do sólido são 43 quilogramas. O que não é sólido B é líquido. Então, quanto eu terei de líquido? Eu terei 57 quilogramas de líquido. Esse líquido tem B e tem A. Parte do B está como sólido. Então, eu sei que eu não tenho 40 quilogramas, que eu não tenho 60 quilogramas de B, porque o inicial era 60 quilogramas de B. Então, nesse líquido, eu não posso ter o total de B. Como foi feita a conta, 43 quilogramas de B já solidificaram. Porém, nesse líquido eu tenho todo o A. E todo o A são 40 quilogramas de A.
Então, esse líquido tem 57 quilogramas ao total, do qual todo o A está em L, ou seja, 40 quilogramas, e o restante é B. Como eu sei que é 17, bom, porque 57 menos 40 dá 17. E também eu sei que são 17, porque de B eu tinha 60 originalmente e 43 está no sólido, então o restante, 17, tem que estar no líquido. Quando eu faço no ponto eutêtico, é aqui os quadrinhos azuis, que me dá a quantidade máxima que pode ser obtida de B por cristalização, é praticamente o mesmo, né? Estou colocando um do lado do outro. A diferença é que agora o ponto não é 70, o ponto agora é 75. O eutêtico está localizado em 75% de ar. Então, certamente vai dar diferente. E neste ponto verde, tinha se formado 43 quilogramas de B. Quando eu cheguei ao eutêtico, tenho mais, tenho 47 quilogramas de B. Certamente, então, eu tenho menos líquido, certo? Agora, no lugar de 57, eu tenho 53 quilogramas de líquido. Mas, no instante em que A começa a cristalizar, que eu posso ainda desconsiderar a massa do cristalzinho de A que se formou, eu posso dizer que aproximadamente nesse líquido ainda tenho todo o A. Então, que ainda tenho 40 quilogramas de A, que logo irão cristalizar junto com esses 13 quilogramas de B que ficaram no líquido eutêtico. Lembrando que no ponto eutêtico, A e B irão cristalizar nessa relação 40 para 13 para que a composição do eutêtico não mude. Eu posso calcular a composição do eutêtico, fazer 40 dividido 53 e me dá o porcento de A, 13 dividido 53 me dá o porcento de B, certamente me dá 75, que é um valor que, obviamente, eu poderia ter lido da figura, e nós da figura já tínhamos visto que a composição de A era 75%, mas é bom conferir que calculamos tudo certo e que deu, então, o valor certo para o ponto eutêtico dessa solução eutêtica. Então, com esses exercícios, nós temos alguns casos típicos de sistemas que não formam um composto intermediário.